Olá pessoal, esse aqui é o Winnicott do Zero, aula 24, nossa última aula. Atravessamos o livro do Adam Phillips. No final desse livro, ele chega naquele comentário do direito à não comunicação, né? Que eu trouxe até aquele texto do próprio Winnicott chamado A Comunicação e a Falta de Comunicação levando ao estudo de certos opostos. Ele fala dessa importância de um lugar sagrado, né, do self, onde ali eu posso me ocultar, né? Não ficar completamente oculto, mas assim, não ser completamente revelado. Aquele paradoxo do artista, né, de se mostra, mas não quer ser completamente revelado. E ele vai trazer, assim, quando essa impossibilidade acontece, é interessante que quando ele fala disso, ele traz o Winnicott, né, e o Adam Phillips pega esse trecho. O Winnicott faz um comentário sobre o livro do Jung chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, e ele diz uma parte bem interessante que ele fala aqui, ó. Em seu lugar de vida, em seu lugar da vida de Jung, o contar esta mentira é talvez o mais próximo que ele chegou de um self unitário, até conseguir na velhice escrever sua autobiografia. Olha a ideia que ele traz aqui. Quando Jung mentiu deliberadamente a Freud, ele tornou-se uma unidade, com capacidade de ocultar segredos, ao invés de uma personalidade cindida, sem lugar para esconder coisa alguma. Então é bem interessante que ele faz uma análise, ele pensa na questão de uma estrutura psicótica, né, de um sofrimento psicótico que o Jung traz, e que ele se cura, né, de alguma forma através da sua própria obra, do cuidado de si e também do cuidado do outro. E aí o trecho que o Adam Phillips recorta é esse aqui, que ele diz assim, ó. Nesse estágio, tenho de pedir ao leitor que compreenda que não estou depreciando Jung, certo? Para etiquetá-lo como um caso recuperado de psicose infantil. Posso ser um girino amável não ciente do meu destino, mas não estou sujando a personalidade ou caráter de Jung. Olha que bacana agora. Se quero dizer que Jung era louco e se recuperou, não estou fazendo nada pior do que faria se dissesse de mim mesmo que era sadio e que através da análise e da autoanálise alcancei uma certa medida de insanidade. Né? Lembrando que o Winnicott tem aquela questão da fuga para a sanidade, uma forma de não lidar com esse aspecto da personalidade que é insano, que é fundamental. Né? A fuga para a sanidade de Freud pode ser algo que nós, psicanalistas, estamos tentando nos recuperar, tal como os junguianos estão tentando recobrar-se do self dividido de Jung e da maneira pela qual este lidou com ele. E aí o Adam Phillips, quando eu indiquei para vocês o livro no começo do curso, eu falei que eu escolhi esse livro porque eu acho que ele é um cara que ele tem um baita interesse por Winnicott, né? Ele tem um apaixonamento, mas ele não é cego, ele consegue manter uma crítica, que eu acho que é uma crítica fundamental para ser trazida para a nossa reflexão na abordagem winnicottiana, que ele começa dizendo assim, nesse trecho do Winnicott, o Winnicott está dizendo o seguinte: para alguém poder ser freudiano, quem é freudiano precisa se recuperar, né, dessa fuga para a sanidade do Freud. Da mesma forma, ele diz assim, ó, tal como os junguianos estão tentando recobrar-se do self dividido do Jung. Também se curar de Jung para poder ser junguiano. Aí, finalizando o nosso curso, eu vou pegar o trecho justamente que ele fala disso. Ó. Aí ele faz o comentário lá no final, é a última página do livro mesmo, né, que é no jogo da interpretação final. Ele diz assim: em uma revisão da autobiografia de Jung, Sonhos, Memórias e Reflexões, uma das mais reveladoras obras que o Winnicott então escreveu, ele sugere: se eu dissesse que Jung era louco e que se recuperou, é o que eu acabei de ler, né? Ó, isso não seria nada pior do que se eu dissesse de mim mesmo que eu era são e através da autoanálise atingi uma medida de insanidade. É possível que a fuga de Freud para dentro da sanidade seja algo de que nós, psicanalistas, estejamos tentando recuperarmos. Da mesma forma como junguianos estamos tentando recuperar-se do self dividido do Jung e da maneira como ele próprio lidava com isso. Aí vem, né, a coisa muito bacana que o Adam Phillips coloca, que é o seguinte: inserindo-se na tradição, o Winnicott nos oferece uma escolha.
sanidade, self-dividido ou a conquista de uma medida de insanidade. É um enunciado caracteristicamente paradoxal, como tudo que o Winnicott propõe. E é muito legal isso porque o paradoxo possibilita o transicional. E ele diz assim, da mesma forma que para ser freudiano precisamos nos recuperar de Freud, para ser junguiano precisamos nos recuperar de Jung, para ser winnicottiano ele diz, se fosse possível haver winnicottianos, eles teriam de se recuperar da fuga de Winnicott para a primeira infância. Sua fuga do erótico. Mas sua medida de insanidade é, creio eu, inspiradora. Acho muito legal isso, porque eu trabalho muito com uma ideia, não sou eu que inventei isso, eu já li alguns autores falando, e um dos que eu vi mais claro foi num livro do Nietzsche, que ele coloca assim que a teoria é a confissão pessoal do autor. Então, quando você vai ler uma teoria e você pega uma biografia dessa pessoa, você enxerga aonde essa teoria nasceu, foi na história da pessoa. Nesse sentido, é impossível eu ser winnicottiano, eu ser lacaniano, eu ser freudiano, eu ser kleiniano, porque a minha história não é a mesma desses caras, dessas pessoas. O que vai acontecer é que eu vou ser afetado por essas abordagens que eu escolhi, as leituras que eu faço, e o meu jeito pessoal de lidar, de pensar, ele se instrumentaliza através desses autores, e aquilo que seria talvez intuitivo em mim, vai agora estar munido de uma técnica. Um aluno meu, ex-aluno na verdade da faculdade, ele usou esse termo, eu gosto muito, que é intuição técnica. Então não dá para ser winnicottiano, não dá para ser kleiniano, freudiano, junguiano, sem nos curar do modo sintomático que de alguma forma eles usavam também em suas abordagens. Então por isso que ele coloca, de Winnicott, precisamos nos recuperar da fuga para a primeira infância, e a fuga do erótico. Se você pegar a biografia do Winnicott, você vai ver que tem uma questão do erótico, uma questão pessoal dele. E que isso de alguma forma aparece de forma evitativa na teoria dele. Não que ele não fale, ele fala do erótico, mas assim, é sempre uma coisa muito secundária. Da mesma forma a função do pai, que se você pegar aqui nesse texto, ele já falou lá atrás, de que em alguns momentos chega a ser sintomático o quanto o Winnicott desvia da figura do pai. E a gente poderia defender assim, não, mas isso o Freud já falou, então por isso que ele vai fazer a outra parte que não foi falada, mas me soa também uma coisa um pouco sintomática, seja de um, seja de outro. Então nós precisamos recuperar disso. Eu acho que até tem um ponto muito importante, que o André Green fala em algum momento, que o Freud teve um trabalho muito grande para trazer para a discussão, para a clínica, a questão do erótico, a questão do sexual, e que vários pós-freudianos, e talvez até o Winnicott tenha promovido isso, empurraram de novo para dentro da caixinha da sexualidade, a sexualidade, e no lugar colocou outras coisas. Na minha experiência clínica, eu atendo há 10 anos, e o que eu vejo assim, que eu gosto muito da abordagem winnicottiana, me interessa muito, mas tem várias coisas que a minha escuta fica surda se eu fico plenamente no raciocínio winnicottiano, justamente por ele acabar colocando como secundária a importância do erótico e da função do pai. Então, de alguma forma, eu tive essa experiência de precisar me curar de Winnicott para conseguir escutar certas coisas que eu não escutava. Então, eu vejo isso também quando dou supervisão, Às vezes o quadro clínico, um caso que está em andamento, ele empaca e de alguma forma parece que uma coisa está sendo ignorada ali. E muitas vezes o que está sendo ignorado é o que a própria teoria sintomaticamente ignora. Então, quando eu falo isso, eu acho que é uma forma muito legal que o Adam Phillips propõe a fazer o estudo de alguém, que é ter esse olhar, pensar que o Winnicott, o Freud, o Jung, o Lacan, a Klein, o Bion, Verben, todas essas pessoas constroem isso de uma forma muito criativa, eles de alguma forma pegam o que é o seu sintoma e transformam num talento, num dom, mas tem algo que é um ponto surdo da escuta
E que aí entra, voltando agora para o Winnicott de novo, aí onde está a escuta surda desses caras, você pode colocar o seu jeito pessoal para conseguir escutar isso que não é escutado. Então, de alguma forma, então você, para ser um winnicottiano, você precisa se curar desse sintoma de Winnicott e talvez aí construir alguma coisa que vai ser o diferencial da sua clínica e vai te possibilitar uma escuta que talvez você não teria de uma outra forma. Por isso que ele fala, mas sua medida de insanidade, né, é, creio eu, inspiradora. E de fato, o Winnicott é um dos caras que me mantém, nesses 10 anos de clínica, sempre interessado em clinicar. Ainda que não usando estritamente o que ele diz tudo, né, mas sempre lendo, porque é um cara assim que me faz pensar clinicamente o tempo todo. Tá bom? Então é isso, eu gostaria de agradecer todo mundo que seguiu aí o curso, né? Acho que a ideia foi bacana, eu tive ótimas respostas, tive muito diálogo no WhatsApp, no Facebook, né? Fiz alguns colegas aí de profissão graças a essas aulas, então agradeço muito por isso. Nós vamos encerrar aqui esse tema. Atualmente em andamento está o Freud do Zero, vai sair agora o Bates Motel, uma leitura lacaniana, e para o segundo semestre, um dos projetos que eu tenho é de um grupo de estudo, né? Um grupo de estudos de Winnicott, muito provavelmente com lives. Então a gente se reunir quinzenalmente com lives para fazer um estudo mais sistemático da obra, né? Então eu estou estudando qual que vai ser os textos a trabalhar ou o livro a trabalhar, para então fazer um estudo ao vivo com o grupo participando. Então tá bom? Obrigado, bons estudos e até uma próxima oportunidade.